Oi, você aí do outro lado, meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast, às vezes semanal, com as melhores resenhas e dicas literárias que vão de grandes clássicos da literatura até quadrinhos, até mangás, nunca em 10 minutinhos, sempre muito mais. Galera, desculpa pela qualidade da minha voz, eu tô me recuperando de uma gripe muito forte. Pra ter uma ideia, minha voz estava desaparecida, mas posso confirmar que ela retornou, felizmente. E agora posso trazer esse conteúdo para vocês. E esse é um episódio que eu estava querendo já trazer há um tempinho. Ele teve um certo boost, porque ele foi um episódio, um pedido direto para que ele existisse. Vocês sabem como é a minha relação com isso. Eu sou muito flexível, geralmente, para poder atender esse tipo de pedido. Mas esse em especial, eu tô feliz, porque mais uma vez a gente vai falar de literatura brasileira neste podcast. E não somente isso, a gente fala de literatura paraense, o que é tão bom, na verdade, melhor quanto pra mim, pelo menos, que sou daqui do Pará. E a gente vai falar de uma estreia no mercado literário, uma estreia que até que chegou com um certo barulhinho, um certo rebuliço, um burburinho positivo, que é a estreia do Edmund Neto. Ele é um fotógrafo e que agora se descobriu autor. E ele está se lançando com o livro que a gente vai falar hoje, que é o Joano, o Emblema do Rei Solitário, uma fantasia infanto-juvenil. Tem uma classificação 10 anos na versão física do livro, que eu acho um pouco hilário, porque é um livro muito violento. Mas a gente vai chegar nessa parte. E, enfim, galera, é isso. Estou muito feliz de estar falando sobre isso. Mas vamos começar pelo básico, né? Pelo que a gente sempre começa. Sobre o que é Joano. Bom, ele vai se falar sobre uma das vários conflitos que estão rolando entre os humanos e os etéreos, que são esses seres féricos ligados à natureza. E aí, basicamente, eles decidem, os féricos decidem, os etéreos decidem fazer uma ofensiva bem mais agressiva. Eles decidem invadir um hospital e sequestrar um bebê humano que carrega o emblema da família real. E eles tentam tentar barganhar o rei e esse emblema como moeda de troca. E eles destroem o emblema, repartem ele em 4 partes. Mas o rei dos humanos, ele percebe que esse bebê que eles sequestraram não é o filho deles. Manda o exército dele atacar e a batalha recomeça. E a Riso, que é uma das sequestradoras, ela se comove com esse bebê indefeso no meio de toda essa sanguinolência. E ela decide pegar ele e resgatar ele para o subterrâneo, que é onde os etéreos vivem. E isso vai causar esse grande alvoroço, essa grande polêmica, porque eles não podem ter um bebê humano ali, porque os humanos são muito corruptíveis, eles sempre vão partir para agressão, sempre vão partir para violência, eles não podem ser confiados. E aí, sem alternativas, a Riso decide que ela vai criar esse bebê e que ela vai também obrigar ele, basicamente ela vai meio que doutrinar ele para ele ser esse grande espião, ele ser esse cavalo de Troia dos etéreos com os humanos. E treinar ele em combate até os 14 anos para que ele consiga abrir a porta da grande mina do subterrâneo, que é selada e impede que todos os etéreos atravessem para a superfície e façam esse ataque ao castelo e matem o rei e tomem a terra para si. Só que acontece um acidente, e esse acidente misterioso, ele vai obrigar o menino, que acaba sendo chamado de Joano, por causa que o emblema quebrado tem escrito Jo e Ano, e ela meio que decide dar o nome da criança baseado nisso. E ela obriga o menino a iniciar a jornada dele com 11 anos, 3 anos antes do tempo previsto. E ele ainda é uma criança muito inocente, ele é uma criança muito ingênua. Apesar dele ter essa habilidade de combate e sobrevivência, ele não conhece muito do mundo lá fora. Ele não sabe muito da vivência, do que é estar presente nesse lugar tão impiedoso. Mas ele acaba tendo que partir dessa grande jornada, mesmo sem treinamento e mesmo sem grande conhecimento. E apesar de tudo, ao menos ele não vai estar sozinho. Você vai descobrir que esse emblema, que ele acabou ficando, um pedaço do emblema, ele tem habilidades mágicas, ele tem consciência, ele é um ser, basicamente. E esse emblema começa a ajudar ele enquanto ele vai, basicamente ele vai passando por vários lugares e conhecendo várias pessoas, até o grande objetivo dele, essa grande jornada de crescimento do Joano. Bom, eu queria dizer que eu gostei do livro. Ele é um livro bem bacana. Eu acho que se eu tivesse, sei lá, 12 anos, eu acharia esse livro muito melhor. Inclusive, eu acho que, considerando que
essa é a faixa etária que o Edmund tá buscando alcançar. Eu acho que ele faz esse trabalho muito bem. Eu gosto muito de como esse universo ele é muito amazônico, ele é muito paraense. Existem várias referências sutis nisso, mas o jeito como ele vai meio que entrelaçando elas conforme a história vai progredindo é particularmente muito legal. Então, mesmo sendo esse grande livro de fantasia, mesmo sendo essa história que se passa nesse outro universo, existe uma identidade amazônica muito forte presente no livro. Você tem coisa do Copalate, que é meio com o chocolate de cupuaçu, uns detalhes em relação ao lore, tipo, tem toda uma questão dos monstros, que tem essa preguiça gritadeira, que é muito legal. E o livro ele meio que usa isso meio que para se deixar mais, ser mais rico, para ser mais divertido de ler, mais divertido de engajar. Eu gostei particularmente muito disso. Eu acho que a construção de mundo é o que eu acho mais legal do livro. E também eu gosto que é um livro que claramente tem uma ambição. Esse é o primeiro livro de uma saga maior. E ele termina como o primeiro livro de uma saga maior. Apesar de que eu diria que ele fecha o arco narrativo que ele se propõe a fazer. As coisas que ele deixa em aberto são muito claramente pensando em uma jornada maior. Em uma saga de escala mais grandiosa. Mas agora eu acho que eu vou introduzir mais o que eu não gostei. Só pra gente tirar isso de deixar isso de lado e a gente já partir pros outros positivos, porque eu realmente gostei do livro. Mas sim, coisas que me incomodaram. Eu acho que o livro tem um problema sério de tom, e ao mesmo tempo que isso é um problema, é uma das coisas que eu mais acho legais nele, porque ele é um livro infanto-juvenil, então o humor dele é um pouco mais pueril, o Joano ele é muito bobão, e o Emblema ele é muito sarcástico, então fica nessa dinâmica entre os dois. E ao mesmo tempo é um livro muito violento. Tipo, os meus capítulos favoritos são 2 e 3 que eles se passam numa cidade onde basicamente eles vivem uma noite de crime toda noite. E pra eles resolverem o problema de criminalidade na população, eles fazem basicamente assim. Toda noite, tipo de crime é liberado e você não é preso por isso, você não é processado por isso. Mas a partir do momento que o sol nasce, é, qualquer crime é punível com morte instantânea. Então eles basicamente criam essa ali onde a cidade só funciona de noite, só de dia, todo mundo só vive lá de dia, e de noite todo mundo se tranca, ninguém sai de casa, porque se você sair de casa é um pedido de morte, basicamente. E aí, esse pequeno arco. Eu vou dar um pouco de. Eu vou dar esse spoiler só disso, porque eu acho que seria muito. Porque eu quero que as pessoas leiam esse livro. Mas aí ele vai encontrar esse ladrão, esse meninozinho que fica roubando ele. E é um negócio que realmente é engraçado. E aí, depois disso, e ao mesmo tempo tem um ladrão que caça outros ladrões e mata eles também. E ele vai acabar entrando, se colocar tanto essa criança quanto o João na mira dele. E são capítulos muito violentos. É muito tenso o que acontece aqui. É basicamente uma cena de perseguição de slasher durante 15 páginas. E é muito legal. Eu acho que é o momento onde o Edmund ele realmente funciona esses dois, as duas temáticas, os dois tons colidindo realmente funciona, porque realmente porque aumenta a tensão, aumenta a dinâmica do negócio e a ação é a melhor cena de ação do livro inteiro. E é o momento que ele realmente usa todos os elementos dele de fantasia para poder dar uma alavancada na história. É o momento que você entende mais o Joano como um protagonista, como alguém que aparentemente não deveria ter empatia com as pessoas, mas toda vez que ele encontra alguém que precisa no caminho dele, ele acaba estendendo a mão. Eu acho que isso é muito bacana, eu acho que isso fala muito da hombridade do personagem, muito do caráter dele. E isso é muito bacana, eu gosto muito, 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 muito. Mas beleza. É, E eu acho que isso tá mais às vezes isso fica tipo muito. é, Fica uma disparidade muito grande. Especialmente tem uma parte ali quando ele conhece esse velho e tem uma outra idosa com quem ele quer se casar e tal. E todo um plot envolvendo os guardas, envolvendo esse culto misterioso. E o jeito como isso vai se resolver é com sangue. E é muito súbito, porque as coisas estão indo normal, tem essas piadinhas, esse tom super pra cima, e do nada acontece essa coisa super violenta, gráfica, feia mesmo. E aí eu tava tipo assim, caramba, eu não sei pra que o livro é.
Eu acho que talvez, ao mesmo tempo que eu lembro que quando eu era criança, eu nasci em 98, né? Sou. Eu acho que eu sou millennial ou geração Z a esse ponto. Enfim, quando eu cresci basicamente vendo violência na TV aberta, tranquilamente, em família. A gente tinha uma percepção muito diferente do entretenimento, daquilo que era apropriado para criança. Então, vendo pela minha perspectiva, eu acho super de boa a, essa questão da relação da violência. O que eu não acho tão de boa é a forma como o livro ele vai resolver o grande arco principal, que é basicamente quando o Joana vai ter que tomar o castelo e reclamar a herança que ele afirma ter, justamente com a ajuda da magia do emblema, o emblema do Rei Solitário, o emblema que dá título ao livro. Eu acho muito rápido. Eu acho que o que deveria ser o momento mais emocionante do livro, o que deveria ser a grande combinação de tudo aquilo que ele passou as últimas 300 páginas desenvolvendo, é muito rápido o jeito como o conflito ele se resolve, o jeito como ele vai jogar essas coisas. E o que deveria ser mais empolgante, meio que parece só uma sexta-feira, sabe? É mais um dia comum na vida daquele personagem. Não é esse grande momento alterador de destino, sabe? Porque as consequências do que isso vai trazer pro livro alteram toda a história de toda aquela região, toda aquela terra. Isso é tipo um ponto de mudança permanente. Mas o livro, o jeito como é escrito, é muito casual e não passa o peso que isso deveria ter. E eu sinto que isso talvez seja um pequeno problema, por causa que ele constrói muito pra ter a punchline das piadas, o que é muito legal. Mas às vezes ele perde pontos em relação a, tipo, dar o peso devido ao drama, por causa que você não passa tempo suficiente com aqueles personagens pra você se importar tanto assim com eles. Com duas exceções, que a gente vai chegar lá já já. Mas ele não explora isso de uma forma que seja dramaticamente forte. E eu acho que esse livro, ele falha em ter algo dramaticamente realmente forte que vai funcionar. A grande vantagem do livro, e o motivo que eu acho que ele vale a pena ser lido, é tanto a parte que eu já falei de construção de mundo, mas especialmente por causa desse livro ele tem algo que ajuda muito ele, que é um protagonista muito bom. O Joano, ele é um ótimo protagonista. Você entende quem ele é como pessoa, você entende quem ele é como herói dessa história, você entende quem ele é como aquilo que ele quer ser, e você entende também o que ele precisa ser. E isso é o que torna a jornada dele muito engajante. Por mais que tenha todas as coisas que eu falei pra vocês, o Joano, ele tem muito carisma, ele é muito engraçado, ele tá sempre basicamente na vibe, perco o amigo, mas eu não vou perder a piada. E funciona. Acho ele um grande querido. Tudo que o livro faz, tudo que o livro leva ele a fazer é justificável pra mim. Eu acho que a narrativa sustenta isso. Isso é sempre legal de ver. Eu gosto quando livros sustentam o que eles precisam fazer. E o João ele se sustenta muito bem. Ele se sustenta muito bem em combate, ele se sustenta muito bem em estratégia. Como eu falei dos capítulos que eu mais gostei, eu acho que isso é onde mais mostra isso. E mesmo eu não gostando tanto assim desse final, eu acho que o grande highlight dele é o Joano, porque ele simplesmente não vai desistir, ele não vai simplesmente largar tudo, ele sabe o que ele precisa fazer, e ele vai e faz. E ele pensa, nossa, isso é impossível e muita gente está me dizendo que eu não vou conseguir fazer. Isso é mais do que motivo suficiente para ele ir lá e realmente fazer. Então não tem como você não torcer para ele, não tem como você não se engajar com isso, você não achar isso interessante ou divertido, porque é muito interessante, porque é muito divertido. E eu acho que é muito difícil escrever um protagonista assim, geralmente quando a gente tá de fantasia, a gente acaba se afeiçoando mais a um coadjuvante carismático. E aqui o grande coadjuvante carismático é o emblema. Ele é muito querido, ele é muito ácido, e eu gosto de como a dinâmica entre ele e o Joano é uma coisa quase paternal, mas vai evoluindo pra uma coisa de parceria mesmo. Isso é muito bacana mesmo. Todos os diálogos entre os dois são ouro. E o jeito como basicamente ele tenta levar o Jono meio que pro lado das trevas. Mas o Jono, ele é tão legal. Ele é tão puro que ele forja o próprio caminho dele. Além da escuridão e além da luz. E isso é muito bom. Isso é muito bom, especialmente por causa que quando o livro ele acaba e corta pra uma cena pós-crédito. Sim, esse livro tem uma cena pós-crédito, o que é muito hilário. Eu pensei, meu Deus, eu realmente quero ler mais desse livro, eu quero ler mais desse universo. Eu gostei.
Acho que claramente é uma estreia. Faltam arestas a serem aparadas, especialmente como eu disse, em relação a ritmo, em relação a tom. Mas se você pensou, cara, eu quero muito ler uma fantasia nacional, eu quero muito ler algo que realmente pareça que tenha um toque de estúdio Ghibli, que seja essa mistura seja uma coisa muito amazônica, esse livro é a sua pedida. Você não vai se arrepender. Eu acho que se você quer dar um livro presente pra uma criança, esse livro também recomendaria. O jeito como ele vai trazer alguns temas, vai discutir algumas coisas, é muito bacana e é muito funcional. Enfim, leiam Joano, o Emblema do Rei Solitário. Eu quero muito ler a continuação, então façam o autor ter dinheiro pra ele fazer a continuação, porque eu preciso saber o que vai acontecer. E, cara, eu acho que é isso. Vamos nos divertir. Por favor, esse livro está disponível para compra em loja física. Ele está disponível aqui em Belém, lá na loja Travessia, mas você consegue comprar pelo marketplace da Amazon, assim como na Amazon você consegue comprar a versão em e-book. Ela também está disponível de graça no Kindle Unlimited, caso você tenha pego aquelas promoções de R$ 3 por 3 meses. Tá aí uma super recomendação para você. Muito feliz mais uma vez do Edme ter vindo falar comigo e pedir para eu falar e pedir uma resenha justa, pedir um episódio justo. Eu espero que eu tenha entregado isso a ele. Perdão pela qualidade da minha voz, eu estou me recuperando, as coisas vão melhorar. É isso, gente. Meu nome é Lucas Mendes. Esse é o Pendurado na Estante e a gente se vê em breve.